Boa tarde. O meu nome é Pedro Silva, sou o coordenador editorial na ASA e acompanhei o desenvolvimento do projeto FQ7 e, por essa razão, vou estar agora convosco nos próximos mais ou menos 15 minutos para falar um bocadinho sobre as características do nosso projeto. Eu gostava de começar por dizer que, desde sempre, o manual e o caderno de atividades do FQ7 são materiais construídos na perspectiva do aluno. E procuramos manter esse tipo de característica, portanto, manter um conjunto de materiais muito acessíveis, com uma estrutura clara, com uma estrutura que o aluno adquire rapidamente e também com uma característica que é muito apreciada, as sínteses finais de conteúdos. O manual FQ7 está estruturado em pequenas unidades de conteúdo a que informalmente chamamos aulas. Já agora, só por curiosidade, o FQ7 tem 22 aulas. E eu gostava de ver convosco como é que está estruturada uma dessas aulas. Isto porquê? O projeto contém um manual, um caderno de atividades, um dossiê do professor e também temos o acesso à aula digital. Este conjunto de materiais engloba um número significativo de recursos e nem sempre é fácil saber quais são os recursos que estão disponíveis e fazer uma seleção informada em função das características das turmas ou do contexto da escola com que trabalham. Portanto, o que eu gostava de partilhar convosco é que existe uma forma prática, muito intuitiva até, de ter uma noção dos recursos que estão disponíveis para trabalhar um determinado conteúdo e, portanto, podemos rapidamente analisar esses recursos, verificar aqueles que são mais adequados às características da turma ou da escola na qual trabalhamos. Portanto, e essa análise pode ser feita de uma forma muito intuitiva e muito rápida. Antes, no entanto, de vos falar dessa possibilidade, gostava só de partilhar convosco que no dossiê do professor vão encontrar, de qualquer das formas, uma planificação e um conjunto de planos de aula. E esses planos de aula especificam, cada um deles, o conjunto de recursos que estão disponíveis para trabalhar aquele conteúdo. Já agora, gostava só de partilhar convosco um pormenor. Este ano temos um conjunto central de planos de aula e um conjunto complementar que se destina aos professores que trabalham com uma maior carga horária, portanto, permitem abordar esse tipo de realidade. Mas voltemos então ao manual, porque é do manual que se trata. Portanto, estamos na aula relativa à constituição do Sistema Solar. Nas páginas 42 e 43 temos uma primeira introdução às características dos planetas e do restante Sistema Solar. E como podem ver, na lateral vão ter uma indicação dos recursos da aula digital que estão disponíveis para trabalharmos estes conteúdos especificamente. Neste caso, temos uma animação, temos um simulador e temos exclusivamente para o professor uma apresentação. Eu gostava de vos mostrar um curto excerto do simulador que se intitula Sistema Solar. Portanto, em primeiro lugar, eu gostava de chamar a atenção para o facto de, se estão a trabalhar na plataforma digital, tudo o que têm que fazer para aceder a estes recursos é clicar sobre o ícone correspondente. Como podem ver, neste caso, temos acesso a uma perspectiva tridimensional do Sistema Solar e temos a possibilidade de a ver de topo, comparando os períodos de translação. Temos também acesso a alguma informação sobre os diferentes planetas e o Sol e, já agora, temos também a possibilidade de fazer uma visualização, quer partindo das dimensões relativas dos diferentes corpos celestes, quer, em alternativa, analisando as distâncias relativas entre esses corpos celestes. Para além do simulador, no caso deste conteúdo, tem também disponível uma apresentação. Esta apresentação é exclusiva do professor. Aliás, cada uma das aulas do manual inclui uma apresentação exclusiva para o professor, que permite fazer uma abordagem complementar do manual, dos conteúdos, e, já agora há aqui um pormenor que gostava de esclarecer, as sínteses apresentadas por tópicos têm espaços para completar, portanto podem ser utilizadas para um questionamento, embora num segundo momento sejam mostradas completas.
Para além disso, gostava só de mencionar que mantivemos aquelas pequenas sínteses esquemáticas que são feitas na lateral. É um aspecto que os alunos valorizam muito, permite-lhes compreender de forma muito imediata e intuitiva o que é essencial. E, naturalmente, demos também um grande papel às atividades práticas laboratoriais. As atividades práticas laboratoriais estão remetidas para o final de cada um dos subdomínios, mas quando é abordado um conteúdo que é relevante para essa atividade, é feita uma remissão, como é o caso aqui. Portanto, estamos a falar sobre a translação dos planetas e há uma remissão para a atividade laboratorial no fim do subdomínio em que a translação dos planetas é trabalhada. Como podem ver, as atividades contemplam um conjunto de questões pré- e pós-laboratoriais, portanto, antes e depois do procedimento, e já agora algumas indicações relativamente às conclusões e observações. Para o professor, há sempre uma indicação das áreas de competências do perfil de aluno, dos alunos que estão a ser trabalhadas, e há também sempre um vídeo ou uma animação, portanto, um vídeo filmado em condições laboratoriais, uma animação 3D, que reproduz o trabalho laboratorial e, portanto, permite-nos ter acesso a uma estratégia, digamos, alternativa, no caso de algo correr mal e não podemos fazer a atividade laboratorial, ou mesmo, se por qualquer razão quisermos complementar aquele trabalho. Mas há aqui também um pormenor sobre o qual vos gostava de falar. Para cada uma destas atividades laboratoriais, existe no caderno de atividades uma proposta de relatório orientado. Portanto, neste caso, por exemplo, como podem ver, a proposta do relatório orientado já contempla espaços para preenchimento e estrutura a produção de resultados do aluno. Para além disso, estes relatórios orientados foram pensados para poderem ser destacados. Podem fazer parte de uma avaliação formativa ou podem ser integrados num portfólio ou num caderno de laboratório do aluno. Voltando ao desenvolvimento da nossa aula, no manual, gostava de vos chamar a atenção para o facto de existirem ainda outro tipo de atividades, não neste subdomínio, mas, por exemplo, nos materiais. São atividades que nós não sugerimos que o aluno realize. Já apresentamos quer a observação, quer as conclusões. Portanto, o que pretendemos é que o aluno analise todo o conjunto da trabalho laboratorial e também, neste caso, estão sempre associados na plataforma digital, no aula digital, vídeos que reproduzem a realização destes trabalhos laboratoriais no laboratório propriamente dito. Com a realização desta atividade, pretende-se observar as transformações físicas através do aquecimento de iodo sólido e posterior arrefecimento. Para a realização desta atividade, é necessário iodo sólido e o seguinte material: placa vitrocerâmica e tripé. Observar atentamente o iodo e introduzir no balão alguns cristais. Tapar bem o balão e aquecê-lo ligeiramente à chama da lamparina. Durante o aquecimento, o iodo sólido desaparece e formam-se vapores arroxeados. Com o arrefecimento, as paredes do balão vão ficando revestidas de pequenos cristais cinzentos com o mesmo aspecto do iodo inicial. Conclusão: nesta atividade ocorreram apenas duas alterações do estado físico da mesma substância. O iodo passou de sólido a gasoso com o aquecimento e voltou a passar a sólido ao arrefecer. Não se formaram novas substâncias. Bom, eu não resisto a partilhar convosco uma outra tipologia de recursos multimédia que acho que são muito interessantes. No caso deste conteúdo, das transformações físicas e químicas, vocês vão encontrar disponível um recurso a que chamamos vídeo tutorial. E o que é um vídeo tutorial? Um aluno explica aos colegas, numa linguagem muito próxima, o que é que, neste caso, distingue uma transformação física de uma transformação química. Vamos então ver um bocadinho. Olá! Infelizmente já todos devemos ter deixado cair algum objeto, como o telemóvel. Ficou com o ecrã partido. Este é um exemplo de uma transformação. Mas nem todas as transformações têm resultados desastrosos.
também podem ser boas, como as que originam o cheirinho de um bolo no forno. As transformações podem ser físicas ou químicas. Vamos compreender as diferenças. Quando ocorre uma transformação física, esta pode alterar a forma, o tamanho, o estado de agregação e até o movimento do material. Mas não se formam novas substâncias. Quando partimos um objeto, ele divide-se em pedaços, mas não surge nenhum material diferente do que já existia. Regressando então à nossa aula, podemos verificar que há uma abordagem das características dos diferentes planetas. Neste caso, temos disponíveis duas animações, uma sobre os planetas interiores e outra sobre os planetas exteriores, e também uma curta atividade, uma atividade interativa, portanto, o aluno tem acesso aqui a uma autocorreção das suas respostas. Continuando, portanto, ao longo da nossa aula, vamos encontrar um dos conteúdos que é retomado, não é propriamente um conteúdo novo, é retomado pelas aprendizagens essenciais, e eu refiro-me às condições que permitem a existência de vida na Terra. Neste caso, achamos que era particularmente relevante disponibilizar ao aluno uma animação e uma atividade que permitem complementar esta abordagem. Seguidamente, encontramos alguma informação sobre os planetas anões e, nas páginas seguintes, sobre asteroides, cometas e meteoroides. Tanto o manual como o caderno de atividades, como os restantes materiais, terem sido construídos em torno das aprendizagens essenciais. Mas vão encontrar pontualmente alguns conteúdos que remetem para as metas e para o programa. Isto porquê? Porque entendemos que em determinadas circunstâncias esses conteúdos são essenciais ou são necessários para um pleno cumprimento das aprendizagens essenciais. E depois, muito pontualmente, vão encontrar informações que excedem esse objetivo, mas estão identificadas como podes saber mais. Portanto, sabemos que estas informações, que podem ser utilizadas, por exemplo, com alunos mais curiosos, estão para lá daquilo que é considerado exigível à luz das aprendizagens essenciais. No final de cada aula, o que é que nós vamos encontrar? Como habitualmente neste projeto, na estrutura deste projeto, uma síntese por tópicos curtos, por vezes complementados por esquemas muito simples, que permitem ao aluno ter uma panorâmica geral daquele conteúdo. E depois, um conjunto de exercícios organizados de acordo com o grau de dificuldade, portanto, do mais simples para o mais complicado. Queremos que os primeiros exercícios sejam motivadores, acessíveis a todos, e, neste caso, o professor tem sempre acesso à informação sobre as áreas de competência do perfil do aluno que estão a ser trabalhadas. E já agora, também nesta perspectiva de consolidação de conhecimentos, o aluno tem um conjunto de recursos multimédia também disponíveis. Tem quizzes, tem testes interativos e isto é uma novidade, as questões fechadas, completamento, verdadeiro, falso, foram transformadas em atividades interativas que permitem ao aluno ter uma correção imediata. Portanto, é motivador e leva o aluno a trabalhar estes conteúdos. Depois deste conjunto de exercícios que eu falava, há sempre um conjunto de propostas de trabalho que se chamam Aprendo Com. Pode ser Aprendo com gráficos, Aprendo com o dia-a-dia, uma diversidade de tipologias. Todos estes trabalhos são pensados na perspectiva de permitir desenvolver as áreas de competências do perfil dos alunos, mas também de tocar outras disciplinas. Portanto, temos aqui, lá está, para o professor, uma indicação de quais são as disciplinas que cada um destes trabalhos podem envolver, podem abranger. Relativamente a uma tipologia específica de trabalhos de Aprendo Com, que se chamam Aprendo Com a Prática, vão encontrar no caderno de atividades também uma proposta de relatório orientado, que permite ao aluno estruturar, digamos assim, a produção do seu trabalho. Já agora, aproveito para dizer que o caderno de atividades inclui também, para cada aula do manual, uma ficha de trabalho. Portanto, o caderno de atividades foi elaborado em interligação estreita com o manual e é efetivamente uma forma de complementar a consolidação de conhecimentos. Inclui também 5 testes para o aluno.
Ainda dentro do caderno de atividades, gostava de chamar a vossa atenção para um material diferente que chamamos cartões interativos. Cada cartão interativo tem um código QR Code que o aluno lerá com o seu telemóvel, tem assim acesso a um recurso multimédia, pode ser uma animação, pode ser um vídeo, e depois de analisar esse recurso, no verso do cartão, ele vai encontrar um conjunto de questões a que terá que dar resposta para consolidar esta abordagem. Já agora, o cartão que aqui estamos a ver é a versão do professor que tem uma proposta de resolução. Voltamos então ao manual para completarmos a nossa aula. No final de cada subdomínio, isto é uma novidade dentro da estrutura do manual, portanto, no final de cada subdomínio vão encontrar um mapa de conceitos mais curto do que aqueles que eram habituais fazermos, portanto mais funcional na nossa perspectiva, e uma rúbrica que chamamos É Essencial Saberes. E o É Essencial Saberes são apenas as aprendizagens essenciais, mas numa linguagem adaptada ao aluno. O que é que pretendemos com isto? É uma checklist, o aluno lê aquela aprendizagem essencial, se consegue efetivamente fazer aquilo que ali está advertido, muito bem. Se não conseguir, tem à frente a indicação das páginas que deve consultar para completar a sua aprendizagem. E depois, ainda dentro desta secção de final de subdomínio, vão encontrar um conjunto de exercícios e aqui, sim, alguns destes exercícios têm um grau de dificuldade um bocadinho superior, porque pretendemos que constituam um desafio para os alunos que têm esse tipo de capacidades. Portanto, vimos como é que está organizada uma aula de manual, vimos como é que podemos fazer uma escolha informada relativamente aos recursos que queremos utilizar. Resta-me só falar-vos de alguns materiais um pouco diferentes que estão disponíveis dentro do dossiê do professor, onde vão encontrar sugestões de pequenos projetos interdisciplinares, portanto, são pequenos apontamentos de projeto e um conjunto de atividades que o aluno pode desenvolver em casa, com materiais simples e sem qualquer tipo de risco, a que chamamos A Nossa Casa é um Laboratório. Para além destes documentos, vão encontrar uma grande diversidade de materiais, entre os quais também alguns documentos de ampliação. Muito obrigado pela vossa atenção e até breve.